Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Programa Dicas de Saúde aos domingos, quase todos os domingos, de 7 às 9 da manhã até a hora da missa. A missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, é 9 da manhã e é transmitida pela FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. E o programa Dicas de Saúde, tema principal é sempre prevenção. Porém, a gente fala também as dicas sobre as doenças mais frequentes, os acidentes, podendo evitar, o acidente para não ter transtornos de saúde, morte e tantas coisas ruins. Então, há muitos anos a gente está à frente desse programa, trazendo informações importantes e trazendo médicos e outros profissionais de saúde para nos orientar sobre diversos temas aos domingos. Hoje é um dia muito especial, E eu começo dizendo Feliz Dia dos Pais. O meu já não está aqui, José Florencio Vasconcelos, Zezé Vasconcelos. Tem uma rua aqui no Conjunto com a Bessa com o nome dele. Era um comerciante, tentou entrar na política, mas graças a Deus não deu certo, saiu. Ainda foi suplente de vereador, ainda assumiu algumas sessões, mas ele tinha uma popularidade muito grande como comerciante, uma honestidade que ele levava muito a sério e é o maior presente que ele me deixou, de ser reto, de ser honesto, de ser justo. Meu pai, Zezé Vasconcelos, já não tenho aqui, mas deixou a saudade e a lembrança todo dia, E tenho 3 filhos que só me dão orgulhos, Eu sou papai coruja, Pai do Péricles Filho, da Cíntia e do Daniel. E eles realmente me presenteiam só com coisas boas. Coisas ruins são tão poucas que a gente deixa de lado, Nem vale a pena. Coisas passageiras. O principal é só coisa boa mesmo e eu agradeço muito. Então você que está em casa, você que quer homenagear seu pai, você pode ligar para cá, você pode mandar sua mensagem para seu pai, E se pedir alguma música a gente olha se tem aqui. Enfim, fiquem à vontade para festejar com seu pai, independente dele estar com você ou já estar no reino do céu, Vamos homenagear os nossos pais. E pai vem, de paternidade. E o nosso Deus, Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele chamou muito Deus, Criador, Todo-Poderoso, de Pai. Então, o tema Dia dos Pais não é só relacionado à humanidade. Temos também esse Pai eterno, esse Pai amoroso, Criador, o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, vou voltar para o meu Pai e vosso Pai. Quer dizer, ele nos deu a amizade ou a coragem de chamar o Todo-Poderoso Deus de Pai. Que maravilha, Então, a gente vai ter esse tema não só de pai, paterno, paternidade, humano, mas também Deus Pai. Então, para falar ser pai e para falar Deus Pai, eu convidei uma pessoa que eu conheço há muitos anos, da Faculdade de Medicina, é um médico, cirurgião, ortopedista, já operou muita gente da nossa família, da minha família, sempre com muita perícia, sempre com muita exatidão, E é orgulho para mim, que fui seu professor, e é orgulho para todos os caririenses que o conhecem, que precisou dos seus serviços, do seu trabalho. E ele é um pai exemplar. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre o Dr. Tiago Leal, médico ortopedista, e o pai Tiago Leal. E fiquei fascinado com algumas coisas que falaram sobre esse pai, que já está aqui na minha frente. Eu estou também com o Carlos Eduardo, sempre firme aqui conosco, operador de som. Então quero apresentar o nosso convidado. Ele é médico, ortopedista, é cirurgião de ossos, principalmente de joelho.
mas é um ortopedista geral, já operou mão do sobrinho da minha esposa, etc. Doutor Tiago Leal, médico ortopedista e traumatologista. Muito obrigado, doutor Tiago, por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. É uma alegria estar aqui com o senhor, principalmente nesse dia tão especial, né? Desejar feliz Dia dos Pais para todos os ouvintes, né? E em especial para o meu pai, Raimundo Leal, a quem eu amo muito e devo também toda essa retidão, todos os valores que hoje me agregam. Eu devo muito a ele e quero dizer que o amo e ele sempre e será esse baluarte, né, dos meus valores. Maravilha. Raimundo Leal mora no Crato ou aqui no Juazeiro? Não, mora aqui no Juazeiro. No Juazeiro. Aqui no Socorro, pertinho. Pertinho do Socorro. Seu Raimundo, se o senhor estiver me ouvindo, viu? Parabéns pelo filho, viu? E parabéns pelo Dia dos Pais. O Dr. Tiago Leal é formado pela UFC, que hoje a gente chama UFCA, né? Mas no tempo que ele se formou era uma extensão da UFC de Fortaleza, Universidade Federal do Ceará. É médico ortopedista e traumatologista do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha, também do Hospital Regional do Cariri. Tem essa especialização com residência médica pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia Romeu Krauser. E tem título de cirurgia do joelho. Tem especialização em residência médica no Hospital Getúlio Vargas, com o título Ortopedia e Traumatologia. E é casado com a Virgínia e é pai da Clara e do Túlio. Doutor Tiago Leal, fale sobre sua família. Para quem não conhece, eu mesmo não conheço, só de foto, né? Virgínia, Clara e Túlio. Minha família é uma bênção, né? Deus me deu esse presente, é uma promessa de Deus na minha vida que se cumpriu. E que se não fossem eles, né, se não fosse a minha família, meu alicerce, eu estaria não sei onde. Então, a minha família eu devo tudo. E para ela eu faço tudo, né? Maravilha, coisa boa. O médico ortopedista e traumatologista, ele tem uma fama de ser muito trabalhador. Porque não só os acidentes de trânsito, carro, moto é demais, pedestre também, bicicleta, são muitos, como o tipo do trabalho do ortopedista relembra alguma coisa assim bem, vamos dizer assim, forte. Por isso que a gente tem pouquíssimas médicas ortopedistas, a gente tem mais médicos, né? Que talvez tenha que fazer alguma força na hora da cirurgia, não sei. Mas temos já algumas, viu? Trabalhando conosco no regional, temos 3 médicas ortopedistas já. Maravilha. E homem, quantos? Então... acho que são uns 15. 15-3. As mulheres chegam lá, estão chegando. Chegam. Então, trabalha muito. Trabalha mesmo, bota a mão na massa e são médicos que são obrigados a dar plantões, porque é direto chegando traumatizados, politraumatizados nos hospitais. E a gente, quando vai envelhecendo, as lesões vão aumentando, né? Aumentando muito. As lesões de articulações, principalmente, joelho, né? Tudo. Aí eu pergunto ao doutor Tiago Leal, você que valoriza tanto sua família, graças a Deus, como é que você concilia o seu trabalho com o ser esposo e ser pai? É um desafio, doutor Péricles. Realmente, tem fases da nossa vida que, principalmente como nós nos formamos, existe uma demanda muito grande de darmos plantão, de nos fixarmos, né, na região, fazermos nossa clientela, termos nosso espaço. E isso faz com que o médico ele trabalhe muito. Olhando para trás, eu não me vejo mais no ritmo que eu estava antes, né? Final de semana, à noite, por muitas vezes deixando a função de pai mais no prover do que no estar com a família. E isso você vai aprendendo também esse equilíbrio ao longo do tempo.
Então, fica aí a dica para todos os médicos que estão se formando, que não vale a pena, né? Sempre todo mundo olha para trás e diz, não vale a pena. Não vale a pena você sacrificar, estar com sua família por prover um benefício material. Você ter o sustento da sua família é muito importante, mas estar com ela é realmente algo que vai fazer, você vai colher os frutos ao longo do tempo. Então faça por merecer e ser esse título de pai, e recomendo não trabalhar tanto quanto nós ortopedistas temos a tendência de trabalhar. Alguns ainda estão nessa mesma fase da minha vida, mas continuam em ritmo frenético, e eu já não me vejo assim. Os finais de semana já são em casa, já me dedico muito mais à minha família. Só tem um dia à noite que eu dou plantão, que infelizmente ainda tem esse dia, mas assim, faz parte da profissão. Também não tem como a gente se livrar de certas situações. Temos que ser profissional, é a nossa profissão, é uma vocação, é o que a gente escolheu e é o que Deus permitiu que a gente exercesse na sociedade, mas a base, o alicerce, o mais importante é a família, como você mesmo já testemunhou. Eu falei que não conhecia a Virgínia, conheço demais. Eu olhei aqui agora para ver que Sim. era, e A Virgínia foi nossa aluna até de residência. Exatamente. Não é? Ela é médica, doutora Virgínia Leal, é filha de um casal muito querido, Sim. Paulo Madeiro e Socorro Madeiro. Socorro Madeiro, no início da renovação carismática católica aqui no Cariri, eu fui convidado, eu e minha esposa, para participar de um grupo, né, um grupo de oração, um seminário de vida no Espírito Santo. O pessoal do Shalom de Fortaleza Sim. veio para Barbalha, fez esse encontro. Eu já participava do encontro de casais com Cristo aqui na paróquia, na minha paróquia, que é essa, Sagrado Coração de Jesus, Salesianos. Mas aquele encontro da renovação carismática me tocou muito, porque se fala pouco do Espírito Santo de Deus na igreja. Se fala, claro que fala, mas não com profundidade. Aquilo foi muito importante para mim. E depois a gente ficou se reunindo. E a mãe da sua esposa, a gente ia para algumas cidades pregar. Sim, ela já pregou muito por aí. Eu ia com ela de carro, às vezes eu a levava, às vezes eu ia no meu carro e ela ia no dela. E a gente se encontrava lá e era uma alegria, Socorro Madeiro. Rapaz, que maravilha, você tem um sogro e uma sogra que é bênção de Deus também. Aí eu queria também desejar o Feliz Dia dos Pais pro meu sogro, que é meu segundo pai. Então, o Paulo Madeiro, para mim, assim, realmente para mim, ele tem uma referência de paternidade muito forte. E assim, são exemplos, né, de casal. Então, a gente se espelha também muito neles. Maravilha. Aí, rapaz, eu lembro de alguns desafios. Uma vez a irmã Edeltrate e justamente o Paulo, que na época, Dr. Paulo Madeira, era o diretor clínico do Hospital São Vicente de Paula, me convidou, São Vicente de Paulo, né? Não, de Paula, né? De Paula. Eu confundo. Me convidou para dar uma palestra sobre Páscoa para os médicos e os enfermeiros. Olha, que desafio. Porque a gente tem medo de ter assim uma conotação fanática, piegas, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade de falar da minha experiência, né, meu testemunho, né, de conversão, tudo. E eu fui, com muitos receios, mas lá, uma maravilha, o próprio Paulo Madeiro na primeira fila, nossos colegas, doutor Ângelo Roncalli, doutor Jasso, enfim, um pessoal que, inclusive, os pais do doutor Ângelo, doutor Jasso, fazia parte desse grupo de oração, já faleceram, mas era nosso grupo, que eu ia toda segunda-feira com minha esposa para Barbalha, para o grupo de oração, que foi o fruto desse encontro do Shalom lá em Fortaleza. Depois tiveram outros encontros, a gente participou bastante ativamente por um ano, e depois a gente teve a coragem de fundar um grupo de oração desse aqui na nossa paróquia, o grupo Dom Bosco, que eu coordenei, depois passou para outro.
E hoje ele é entregue, ainda tem, até hoje ele é entregue aos jovens, pela vocação de Dom Bosco, que é juvenil, né? Sim. Aí a gente, no início eram os velhos, mas agora os jovens tomaram de conta e continuam caminhando, graças a Deus. Mas é uma maravilha, sua família. E eu pergunto assim, doutor Tiago Leal, em relação ao dia, não só que você recebeu sua primeira filha, né? Ou seja, o dia que você foi pai, depois foi pai novamente. Você lembra, seu coração, olhar para aquela criaturinha de Deus que também você teve uma participação na obra divina da criação, porque você é pai e a doutora Virgínia é mãe. O que é ser pai para você, desde esse dia até hoje? Eu posso falar de... É difícil expressar, né, a emoção de você olhar para o seu filho, seu primeiro filho, né, e que você vai tê-lo ao longo da sua vida, para o resto da sua vida. Então é uma emoção indescritível. Nós que somos pais sabemos que o maior amor, né, que nós podemos ter aqui na Terra é por nossos filhos. E é um amor indescritível, um amor que não tem fronteiras, que você daria a sua própria vida 1000 vezes por aquele bebê, por aquela criança, e que é pura doação. Então amar é se doar, amar é desgastar-se pelo próximo, né? Qual a idade de seus filhos? A mais velha, né, Clarinha, tem 10 anos. E o mais novo, Tulinho, tem 7 anos. Maravilha, né? Na escola, os dois? Não, estudando no Paraíso. No Paraíso, meus também filhos estudaram também. Que tem uma educação católica. Isso. Que a gente almeja muito, preza muito por isso, né? Legal. Daqui a pouco eu vou pedir para você me contar uma coisa que me falaram, que apesar de você ser de família católica, você teve um momento assim de mais... revelação divina, né? Deus tocando o nosso coração. Exatamente. Um momento de conversão. Aí eu vou deixar para o segundo bloco, porque aí muita gente ainda está acordando, as donas de casa botando café no fogo, e aí a gente deixa para o segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu queria que você falasse ainda como médico, como está a situação nesses 2 grandes hospitais que você trabalha. Hospital Regional de Cariri, que tem essa vocação para atender emergência. E emergência ortopédica, emergência traumática, né? Mas traumatologia é demais, né? Porque os acidentes, como eu falei, de carro, de moto, é demais. Como está? É possível? O atendimento funciona? Ou é muito complicado, não dá de conta do número de atendimentos em relação ao número de leitos e possibilidade de cirurgia em tanta gente que se traumatiza? Olha, doutor Péricles, não puxando a sardinha para o meu lado, mas eu tenho um grande orgulho de participar dessa equipe de traumatologistas do Hospital Regional do Cariri. São pessoas altamente compromissadas, né? Que a gente associa geralmente ao SUS, ao médico mais... se der, deu, não. São pessoas que brigam para operar, brigam para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para os pacientes e que estão assim sempre muito ligados ao seu trabalho lá no Hospital Regional do Cariri. E as coisas funcionam, realmente nós temos condições de trabalho, nós operamos bem, temos um material minimamente adequado diante das condições do SUS, claro, mas a demanda é muito grande. Então, não tem como a gente dar cabo a todos os acidentados. Você está operando aqui uma letiva, uma cirurgia programada, mas no momento que você está operando uma cirurgia programada, chega um paciente com uma fratura exposta, uma urgência, já cancela aquela cirurgia programada, aquele paciente já espera mais tempo para ser operado, e isso gera uma bola de neve que acaba às vezes superlotando nossas enfermarias, né? Nossa enfermaria nunca é só nossa,
nós temos o quarto andar inteiro para traumatologia, mas tomamos uma parte do quinto, tomamos uma parte do sexto, tem pacientes internados na observação cirúrgica, então temos pacientes, às vezes chegando até 50, 60 pacientes internados. É muita gente para ser operada e nunca temos a oportunidade de fazer outras lesões, como lesões ligamentares, lesões degenerativas, como artrose, fazer uma prótese de joelho, com muita gente precisando. Nós temos que nos dedicar inteiramente a fazer a osteossíntese, tratamento das fraturas, principalmente 80% de acidente motociclístico. Então, a moto é nosso principal desafio. E tanto no Hospital Regional do Cariri como no Hospital São Vicente de Paulo, a equipe de ortopedista, ela trabalha conjunto com a equipe de cirurgiões vasculares, né? Porque as lesões pegam os vasos, né? Perfeitamente. Muitas vezes, tem aqui, quem trabalhava mais no meu dia, a doutora Lailma, agora acho que ela não está nem mais no regional, mas tivemos oportunidades de entrar várias vezes juntos em cirurgias em que tivemos lesões vasculares, e isso é imprescindível. Assim, o Hospital Regional do Cariri dá esse aparato, né? Dá esse suporte que nenhum outro hospital aqui do Cariri vai dar de urgência, né? Você ter ali, olhando para o paciente, um ortopedista, um cirurgião geral, um cirurgião vascular, um neurocirurgião, todas as especialidades atuando conjuntamente para tentar salvar a vida do paciente. Hoje estamos com esse nosso convidado, Dr. Tiago Leal, médico ortopedista e traumatologista, nesse Dia dos Pais. Parabéns a você, papai, parabéns a você que teve o seu pai ou tem o seu pai, você quer homenageá-lo, fica à vontade, pode ligar para cá, mandar áudio, mandar mensagem escrita. Você pode ligar 3512 2000, que é o telefone aqui da rádio. Você pode ligar esse mesmo número, 3512 2000, é do WhatsApp da rádio. Ah, mas o meu pai está dormindo uma hora dessa. Então, se não der para acordar, para ele ouvir a mensagem, manda assim mesmo. Depois você vai indicar para ele ouvir, porque geralmente esse programa é gravado. O nosso radialista que faz o programa aqui, o Som do Brasil, Tony Santos é meu compadre, meu amigo, e ele grava esse programa geralmente todo domingo, quase todo, e coloca no site do Tony. O Tony tem um site que se chama sintonia.com. Não. clubesintonia.com. clubesintonia.com, você entra no site do Tony e tem um link, Dicas de Saúde. Aí você escuta esse programa, que geralmente o Tony consegue gravar. E tem também nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente pega a gravação do Tony e joga no YouTube. No YouTube tem podcast, Gastroclínica Vasconcelos, e podcast Dicas de Saúde. O meu filho, Péricles Filho, ele faz isso. Ele puxa a gravação do site do Tony e coloca na nossa plataforma, né, de YouTube, da Gastroclínica Vasconcelos, para você ouvir em outro momento, né? E temos várias festas acontecendo, algumas relacionadas aos pais, outras não, como o Bazar Festivo. Partilhe o que está sobrando em sua casa. Está sobrando roupa, calçados, eletrodomésticos? Dia 19 e 20 de agosto vai ter um grande bazar em prol da reforma do nosso santuário, né? A organização é a equipe do Dízimo Mirim da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, a gente vai não só dizendo os eventos, mas também as festas dos padroeiros. Por exemplo, Festa de Nossa Senhora dos Milagres, Paróquia Menino de Jesus de Praga, Capela Nossa Senhora dos Milagres, bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. Com Nossa Senhora, vivemos nossa vocação missionária, dom e graça de Deus. Hoje, domingo, saída da procissão, 6h30 da tarde, na residência de Kaique e Thalita. Rua Francisca Corrêa Cruz, 63. 18h45, novena. 19 horas, missa presidida pelo padre Fabiano Duarte. Noitários do SCC, Pastoral do Dízimo, Comunidade Menino de Jesus de Praga. A princesa é Maria Luísa, filha de Franceildo Barbosa e Janaína Santos.
Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E depois a gente volta entrevistando esse médico, ortopedista, traumatologista, Dr. Tiago Leal, que é pai, que valoriza a paternidade, que valoriza a família, que valoriza a fé, que antes de ser médico é cristão, é filho de Deus, é consagrado e quer que o mundo se salve. Porque a gente aqui na Terra, a gente é a continuação da missão de Jesus Cristo, de salvar almas, né? Então ele está assumindo esse seu papel e veio dar esse testemunho aqui para a gente, da FM Padre Cícero. Dicas de saúde, felicidade para quem tem pai ou para quem é pai. Feliz Dias dos Pais. Você que é pai, você tem uma missão. O Dia das Mães é um espetáculo no mundo todo e o Dia dos Pais é pouco lembrado, né? Por quê? Porque a mãe assume 100%. Mas o papel do pai é insubstituível. O pai é como a presença de Deus Pai. Cadê Deus? Eu estou vendo Deus aqui não. Cadê Deus Pai? A gente não está vendo Deus Pai aqui do lado. Mas Ele é Pai. Ele é quem provê tudo na nossa vida. Não precisa estar presente. Isso é mais ou menos a missão do pai, né? Do pai humano. Porque a mãe tem que amamentar. A mãe tem que balançar o berço. A mãe tem que cuidar. Tem que acariciar. E o pai está ali. Não direto, porque ele não dá de mamar, mas ele está presente. Mesmo que a presença dele não seja física, mas é uma presença que dá tranquilidade àquele lar, àquela família. Então, o pai humano representa o papai do céu. O pai do céu. E como o pai do céu jamais vai abandonar nenhum dos seus filhos, o pai também terrestre, o pai também humano, a missão dele é sempre estar do lado dos seus filhos. Então, dia maravilhoso, dia de agradecer aos pais, dia de fazer uma oração por aqueles que já foram, né? Tem também diversas festas, como a festa de Santa Dulce dos Pobres, na área pastoral Nossa Senhora da Conceição do sítio Engenho da Serra, no Crato. Irmã Dulce, modelo de santidade para os nossos dias. A procissão vai ser 5h30 da tarde, hoje, 18 horas, missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Presidente da celebração, Padre Dalis Ramon Cruz. Animação, grupo de oração Jesus Cristo, Reis dos Reis. Tem mais festa, viu? Festa não falta na igreja, graças a Deus. Festa de Santo Afonso, paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, comunidade do Aleijo, Missão Velha. A exemplo de Santo Afonso, sejamos fraternos a nossos irmãos na luta e combate à fome. Hoje, missa, 11 da manhã, presidida pelo padre Vileci Vidal. E 16h30, procissão. Tem também a festa do Sagrado Coração de Jesus aqui, na Palmeirinha, né? Não é assim, o tema. Que nos inspiremos no Sagrado Coração de Jesus, um coração para amar e servir. 17 horas, missa solene, presidida pelo Padre Sebastião Bandeira. 18 horas, procissão com a imagem do Sagrado Coração de Jesus pelas ruas do bairro da Palmeirinha. 19 horas, encerramento, queima de fogos e arreamento das bandeiras. Diversas festas das nossas comunidades. E tem a rifa solidária, né? Você já adquiriu sua cartela, né? Em prol da manutenção da nossa rádio Padre Cícero. Tem despesas, precisa de ajuda. O sorteio acontecerá 15 de setembro, às 2 da tarde, no programa Tarde Amiga. As premiações de quem for sorteado. Primeiro prêmio, um quadro de Jesus Misericordioso. Segundo prêmio, um quadro de Nossa Senhora das Lágrimas. Terceiro prêmio, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria.
Observação: o ganhador desse terceiro prêmio receberá como brinde uma linda imagem de Jesus ressuscitado. Não fique de fora. Saiba como adquirir o seu bilhete ligando para o número 3512-2000. 3512-2000 é o telefone, né, da FM Padre Cícero. O Instagram é @FM Padre Cícero. E nas missas dominicais também tem a equipe que fica vendendo as cartelinhas, né? No próprio Santuário Sagrado Coração de Jesus. Bom, hoje, Dia dos Pais, um dia especial, um dia que você homenageia, agradece, reconhece o que o Pai fez por você. Um dia também que a gente lembra de Deus Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, nosso tudo, nossa vida, tudo é Jesus Cristo, né? Uma vez eu vi um padre dizer que se chegar no céu e não for do jeito que ele aprendeu na Bíblia, com Jesus Cristo, ele vai dizer: não quero isso aqui não, quero Jesus Cristo mesmo. Interessante, né? O padre falou isso porque Jesus Cristo é quem revelou Deus Pai, é quem garantiu o Espírito Santo para nós, é quem deu a vida por nós, é quem nos amou incondicionalmente. Então, se Jesus Cristo não for o revelador da divindade, né? O Deus que só é um, mas é Pai, é Filho, é o Espírito Santo, não é ninguém. É Jesus Cristo, aquele que nos revelou. Essa possibilidade o amor. Não existe, né? Não existe. Mas ele fez isso tipo uma brincadeira. Né? Com certeza. Era o Padre Léo. O Padre Léo gostava gostava de muita brincadeira, o saudoso Padre Léo. Quando eu não podia ir para os encontros dele aqui, Cicinha ia anotava tudo, porque eu utilizava aquelas mensagens deles engraçadas, Sim. Eu utilizava nas palestras, nos testemunhos que eu dava, né? Quando eu estava de plantão, que no começo eu pegava plantão. Né? E não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha internet, né? Não tinha nada. Ela anotava, Cicinha anotava no papelzinho, no caderno, me contava as piadas de Padre Léo. Gay. Eu entendia pela me contando. Aí quando eu era chamado para dar alguma palestra, eu ia e contava. E o pessoal dizia: o senhor estava lá, eu estava não. Mas minha esposa estava e me passou a história. A internet de antigamente. A internet de antigamente, né? Boca a boca. Então, pessoal, hoje nós temos aqui na nossa rádio Padre Cícero um pai. Eu sou pai. Carlos Eduardo não é não, né? Solteiro, né? Carlos Eduardo. Seu pai é vivo? Como é o nome dele? Francisco Almino? Almi. Francisco Almi, se você estiver ouvindo, viu? Parabéns, viu? Pelo Carlos Eduardo, toda a sua família, viu? Parabéns pelo Dia dos Pais. Então, convidamos um pai, porque além dele ser um médico competente, já operou sobrinho de minha esposa numa emergência, foi soltar uma bomba no São João e a gente brigando com ele, pai de família, foi soltar para os filhos dele não soltar, né? Aí a bomba não estourou, ele foi pegar a bomba para jogar mais longe na mão. Foi muito sangue, Ronaldo o nome dele, muito sangue na mão dele. A gente olhava aquela cena, eu pensava assim: salvar ao menos o braço, que a mão já foi, perdeu a mão toda. Tava bem grave. Bem grave. Coloquei dentro do carro, coloquei muito pano, comprimi para não perder tanto sangue, mas continuou perdendo, né? Coloquei dentro do carro e fui pro regional. Cheguei no hospital regional, não podia entrar. Me identifiquei como médico. Aí uma enfermeira disse: espera aí, deixa eu falar com outra aqui. Não podia entrar. E era só eu e ele. E ele em pânico, né? Isso. Aí a enfermeira me conhecia, né? Porque eu dava aula lá no regional para residentes de clínica. Aí disse: doutor Pérez, eu vou abrir uma inserção, o senhor vai entrar, mas o senhor não trabalha aqui, o senhor fica bem quietinho, viu? Não se meta em confusão, não reivindique nada. Eu vou ficar mudo, mas deixa eu entrar porque ele está em pânico, chorando. Né? Aí quem estava era outro aluno meu lá, o emergência, dá até curso de emergência, ele tem um curso que ele... Gustavo? Não é Gustavo, neuro, é eu sei que é lá da Estácio, um alto, jovem. Sim. Aí ele: professor, o que é? Aí eu mostrei, ele: eita, professor, o nosso ortopedista está operando nesse momento, mas eu vou dar um toque lá para ver se ele pode
sair mais rápido, né, da cirurgia. Aí fez aquelas medidas iniciais, botou no soro, tudo. Aí foi que você desceu, né? 4 da manhã, eu lembro. Desceu, Tiago. Ai, eu não acredito. Que coincidência, né? Que a gente não imagina nunca que tem uma pessoa conhecida, né? Num hospital grande daquele. Aí você me falou assim, professor, eu sou médico de joelho, né? Mas eu vou fazer o que eu puder pela mão dele. Você falou isso? Foi. E ele fez a cirurgia, né? Depois ele teve que fazer outra cirurgia, mas só perdeu, ou foi 3 ou foi 4 falanges. Perdeu um dedo todo. Sim. E mais outras falanges. Mas como eu falei, hoje ele dirige, hoje ele escreve com a mão. Né? Quer dizer, foi uma maravilha. Tanto o primeiro atendimento quanto o atendimento de um ortopedista que tem um nome oriental, que não está mais aqui no Cariri. Leonardo. Leonardo, aí o sobrenome dele é oriental. Fez também a cirurgia e ele está bem. Você também operou, provavelmente minha irmã, Nilma, operou minha prima, Penha. Sim. Né? E referência aqui no Cariri. Já atendeu outra irmã minha, mas não precisou de cirurgia. E é referência aqui. Mas é referência também de ser um bom pai. E isso é mais do que ser um bom médico. Porque, como eu falei, em primeiro lugar está a família. Está. Aí você vai me dizer, porque eu lembro de você na faculdade, você é da primeira turma da FAMED, o UFC, que hoje é FAMED, o UFCA. E eu lembro que você ficava muito lá atrás. Era um aluno divertido, sorridente. Era um bom aluno, tirava boas notas, mas não dava testemunho assim nem da parte de solidariedade, de fraternidade, nem de, vamos dizer assim, de falar que a medicina era uma vocação, como outros diziam. A gente até estranha aqueles alunos que ficam direto do lado do professor, falando tudo, a gente acha até aluno de chiclete, né? Mas esses alunos chamam muita atenção porque fica direto falando, tinha o coordenador, tinha o representante da turma e você não era. Sim. Representante de turma, você ficava lá atrás. E a gente tinha realmente uma ideia sua de uma pessoa assim um pouco revolucionário, um pouco de mudar as coisas, não gostava das coisas, vamos dizer assim, tradicionais ou conservadoras. Como foi que o doutor Tiago Leal resolveu assumir o ser cristão, o ser de Deus, o evangelizador, o missionário? Como foi que isso chegou na sua vida, doutor Tiago? O que aconteceu com você que Jesus um dia tocou bem forte, bem profundo no seu coração? Como foi isso? Para eu começar essa história, Tupéx, eu tenho que começar do começo da minha vida, né? Que eu não fui batizado. Quando eu nasci, meus pais decidiram, meu pai é protestante, minha mãe é católica, então eles, em comum acordo, disseram que nós iríamos escolher. E aí que nesse inteirinho, meu pai me levava para os cultos da Batista, aqui na Igreja Batista, e minha tia Fátima, que hoje é minha madrinha, me levava para a missa da Igreja Católica. Mas uma criança na missa, sem entender, realmente não faz muita diferença, mas é a semente plantada. Depois, na adolescência, isso tudo foi esquecido. Então, a igreja, a religião, para mim, ao mesmo tempo que eu enveredava para o mundo que inicialmente gostava muito de rock, depois vieram as ideologias revolucionárias, como o comunismo, andava com camisinha do MST naquela época, né? Realmente era isso que o materialismo para mim era o que predominava. Então, as injustiças sociais, mudar o mundo pelas mãos dos homens, né? Isso para mim era a meta, e isso foi por muito tempo. E aí acontece que depois de um tempo eu me decepcionei com tais ideologias. Nessa época na faculdade eu estava nessa fase, né?
de comunista, e não ligava para religião. Pelo contrário, achava que a religião atrapalhava a sociedade, desunia os homens, etc. Toda essa retórica que existe hoje em larga escala. Mas acontece que eu me decepcionei com esses movimentos revolucionários, porque, como se vê, eles têm muita falação e pouca ação. Então acabei me voltando para o individualismo, então vou aqui trabalhar e cuidar da minha família somente, deixa isso para lá. Mas um coração sem Deus, né? Um coração sem Deus, ele é um coração vazio. Então, quando você tem um coração vazio, você vai tentar preencher com outra coisa, porque o vazio é enorme. O vazio que Deus deixa não é pequeno, é a maior parte do que você tem no coração. Então, haja colocar trabalho, colocar até atividade física, colocar álcool, colocar festas, colocar viagem, colocar tudo de material, tudo que presta, que não presta, para tentar preencher aquilo ali, mas você não vai conseguir. E quanto mais eu percebia que não conseguia preencher, aumentava a dose, achava que a dose é que estava baixa. Isso foi gerando bola de neve, porque nessa época eu olhava para minha família e dizia: não, eu também tenho que ser servido, eu trabalho muito, então não estou aqui para servir somente, estou aqui para ser servido também. E olhava e dizia: não, isso aqui é meu horário disso, esse é meu horário de sair para isso. E deixava a família também como ela tinha o meu momento, mas tinha o momento da família, não sempre juntos. E ao decorrer do tempo, várias coisas foram acontecendo, até o ponto de a minha família ficar por um fio. Meu casamento quase acabar. Então, chegou um momento da minha vida em que minha mulher e eu já não nos entendíamos. Eu estava fora de casa e era muito ruim para mim isso, mas ao mesmo tempo não me despertou ainda nesse momento nada para pedir ajuda a Deus. Mas ela me pediu em um certo momento para falar com Padre João Fernando, que é lá da Aliança de Misericórdia. Ele estava conosco até o ano passado, aqui na Aliança de Misericórdia. Eu pensei comigo, né? Nem de padre eu gosto, mas eu vou lá falar com ele. E fui lá, me passou a localização da Aliança de Misericórdia e fui falar com ele para ter uma conversa. E como eu disse para ele, eu fui lá enganar o padre. Fui lá dizer o que ele queria ouvir. Disse: não, vou falar com esse padre aqui, vou dizer o que ele quer e vou sair de lá, vou querer resolver minha situação em casa. Mas não foi assim que aconteceu. Ao chegar lá, sentamos para conversar. Ao invés de críticas, ouvi palavra de compreensão, um olhar amoroso. E lá, inexplicavelmente, até hoje eu tento entender, né? Mas Deus é muito misterioso. Uma gota da misericórdia de Deus atingiu meu coração. Em um dia, em um momento, em um estampido, eu saí de uma situação de incredulidade à certeza do amor de Deus. E isso mudou minha vida até hoje. Então, a partir desse momento, Deus fez uma promessa no meu coração. Ele disse que eu iria reconstruir a minha casa com a minha mulher, pedra por pedra. Tudo que tinha sido destruído, tudo que tinha sido quebrado, já estava quebrado. E não tinha que ir atrás do que estava atrás. As pedras, ia construir minha casa sobre a rocha, da forma que Deus quis.
e construir pedra por pedra junto com ela. Fizemos a renovação dos votos na presença de Padre João, que para mim eu não tenho palavras para explicar o carinho que eu tenho por esse grande sacerdote que me apresentou Deus, né? E caminhamos, apesar de por um momento ela não acreditar, dizer assim, não, você é o Tiago de antigamente, não dá para acreditar nesse Tiago agora. Mas eu disse, não, Deus fez a promessa e Ele vai cumprir. E eu já tinha essa fé. Eu me impressiono da fé que Deus me deu em um momento como, não me comparando, mas como cair do cavalo como Paulo, de um perseguidor, eu parti para ser um defensor da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele cumpriu sua promessa. Pedra sobre pedra. Foi construída uma nova casa, uma nova família, uma nova vida. Hoje em dia, nós caminhamos junto à comunidade da Aliança Misericórdia, que para nós é uma bênção, preenche nossos corações, nos forma, nos faz avançar mais na vida espiritual. Temos caminhando junto com um grupo de casais, né, que nós chamamos a célula de casais. Frequentamos também outras paróquias, também porque não dá para ficar indo para a missa, porque lá a gente moramos no Crato e lá é na Barbalha, né? Então fica muito complicado você ir sempre para as missas lá. No final de semana nós vamos quase sempre, mas na semana é mais complicado. Então na semana vou muito para a missa ali na Capelania Militar com o Padre Dalmiran, que também é outro sacerdote que apareceu nas nossas vidas para também trazer a Eucaristia durante a semana. Isso é uma bênção. E a devoção, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo foi crescendo no coração e a vontade de passar a palavra, de fazer com que outras pessoas conhecessem a minha história, né? Conhecessem o poder de Deus transformador, que por muito tempo muita gente olhou para mim e disse, eu ouvi isso, né? Eu não dou 6 meses para você voltar ao que era antes. E já fazem 3 anos, né? Graças a Deus. E Deus deu muitas confirmações nessas épocas. E Deus é muito bom porque quando você está crescendo na fé, Ele disse, eu vou fazer as confirmações para que Ele aumente a sua fé. Aí teve um belo dia que lá na Aliança a gente estava com um problema, questão de som com o vizinho, e estava no Cerco de Jericó. E eu gosto muito do ministério de lá, e o baterista é muito meu amigo. Eu gostava muito de como eles ministravam e como o som ajudava na pregação da palavra. Só que estava sem conseguir incluir a bateria no grupo por conta de problema com o vizinho. E eu tinha uma bateria eletrônica em casa e em um momento Deus me colocou no meu coração e disse, Tiago, você não está usando essa bateria, leva essa bateria porque ela regula o volume e vai dar tudo certo lá. Levei, sem nem perguntar a ninguém, levei nas pressas, porque no outro dia ia a missa. Levei e disse, agora falo com o padre que vai dar certo. E assim deu. O padre autorizou, regularam o volume, e nesse dia, que ia ser um dia especial, acabou que tivemos a bateria inclusa. E no meu coração disse, olha só, que bom que eu disse sim. Então, não quero ser nessa guerra, né? Quem tem uma guerra, né, contra o mal. Nessa guerra eu não quero ser aquele cara que fica lá atrás com os mantimentos, que fica lá atrás cuidando dos animais. Eu quero ser aquele cara que vai lá para frente, levar flechada, mas também atacar. Mas partir para as primeiras fileiras nessa guerra. E isso estava no meu coração, as primeiras fileiras da guerra, as primeiras fileiras. Isso foi durante a semana, na quinta-feira,
no domingo. Todo mundo sabe que na Aliança, se você não chegar pelo menos uns 15 minutos antes, você só pega um lugarzinho lá atrás, debaixo da árvore. Porque é bem lotado, graças a Deus. Mas nesse dia, eu cheguei em cima da hora e Padre João estava dizendo: olha, pessoal, tem um lugar aqui na frente. Ele falando no microfone, ouvindo de longe. Tem um lugar aqui na frente. Pode vir. Aí eu disse: opa, tem um lugar ali na frente. Quando eu cheguei, ineditamente tinha um banco separado para mim e para minha família, na primeira fileira da missa. Isso para mim foi uma confirmação, dizendo: seu lugar é aqui. Vá lá, diga sim, sempre que for chamado, que Deus está contigo. Pois é, Dr. Pecos, realmente hoje em dia minha vida mudou e todo aquele materialismo, toda aquela revolta, tudo que eu procurava, né? Deus já tinha colocado no meu coração, eu tinha que procurar algo. Eu tinha uma busca, né? Só não sabia o que eu estava procurando. E agora, finalmente, eu olho e digo: aqui achei. Finalmente achei a minha briga, a minha luta, que eu tanto almejava e que levarei comigo até o fim dos meus tempos, né? Que maravilha! Encontrou a paz, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Que coisa boa, que invadiu seu coração e lhe deu essas bênçãos que são inesgotáveis para a vida inteira. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Feliz Dia dos Pais, viram? Que testemunho maravilhoso, ouviram? Então, se você também quiser homenagear seu pai, pode ligar para cá, viu? 3512-2000. Mas vamos lá, Carlos Eduardo, mais um bloco, depois a gente pergunta mais como é que está hoje a vida missionária do Dr. Tiago Leal, médico, ortopedista, traumatologista e cristão. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Nós vamos ficar até 9 horas, quando tem a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero. Feliz Dias dos Pais. Ser amigo da FM Padre Cícero é bom, porque aqui se fala de Deus, aqui se fala do amor, aqui se fala da família, aqui se fala dos valores cristãos, coisa que você não encontra nas outras emissoras de rádio. Algumas às vezes falam, graças a Deus, mas outras vezes não. Outras vezes são as músicas da moda, que nem sempre bate com a nossa crença, com a nossa doutrina cristã. E a cada mês tem uma nova promoção aqui na FM Padre Cícero. Esse mês de agosto, fazendo sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de uma cesta com produtos da farmácia de manipulação Roval. Também um lindo quadro de São Miguel da livraria A Verdade. E um voucher especial da pizzaria e cafeteria Joavip. O sorteio desses prêmios acontecerá no dia 1º de setembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações através do contato do WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824, Clube de Amigos 3512-5824, e da Rádio Padre Cícero 3512-2000. Apoio cultural, farmácia de manipulação Roval, pode confiar, na farmácia que trabalha direitinho, é igual a uma pessoa que faz uma roupa. É diferente do que faz na fábrica, né? Porque faz individualmente, artesanalmente. Contato da farmácia Roval, 99916-2629. 99916-2629. Livraria A Verdade, a arte em evangelizar. 98868-0693. E também 3511-4848. 3511-4848. Livraria A Verdade. 98868-0693. E pizzaria e cafeteria Joavip, sabor incomparável. Telepizza 2131-5061. Telefone da pizzaria e cafeteria Joavip 2131-5061. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos.
Hoje, nesse Dia dos Pais, nosso convidado, o Dr. Tiago Leal, é médico, cirurgião, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgias de joelhos, e veio gentilmente atender o nosso convite, está aqui conosco para falar não só da sua profissão, mas principalmente da sua família, do ser pai. E ele deu esse testemunho maravilhoso do amor de Deus invadindo seu coração e ele dizendo sim, e ele hoje é um missionário. Ele hoje tem esse compromisso livre, espontâneo, de coração, de dizer sim sempre a Deus. Isso é maravilhoso, né? Mas aí, doutor Tiago, eu perguntei no início como era a conciliação do ser médico, uma profissão que exige plantões, muitas horas de cirurgia, consultório também, com o ser família, o ser pai, o ser esposo. E agora você me deu outra tarefa que não é de pouco tempo. Porque ser médico leva muito tempo, ser família leva muito tempo, e ser cristão, ser evangelizador também leva muito tempo. Exato. Como é que você está conciliando o cristão evangelizador, Dr. Tiago Leal, com o médico e com a família que tem necessidades temporais, não só espirituais? É complicado, realmente dos maiores desafios que eu encontro hoje em dia é essa questão do tempo, a divisão do tempo, né? Então, como o trabalho ele é quem consome a maior parte do meu tempo ao longo da semana, hoje eu procuro fazer mais pontualmente meu trabalho, né? Fazer de uma forma mais regrada, não atendendo somente a demanda de pacientes que tem para mim, mas assim, impondo um limite para que eu tenha uma convivência, né, familiar, saudável, mínima, para que eu chegue em casa em uma hora que eu possa falar, brincar com meus filhos, conversar com eles, jantar com eles e colocá-los para dormir, né. Tem um dia que eu fico de plantão, infelizmente esse aí eu não tenho tanto domínio de estar, mas nos demais dias eu procuro sempre ao máximo separar um tempo mínimo, né, que seja, mas sempre cada dia mais otimizando para ficar mais tempo com eles. Mas é difícil, ao mesmo tempo que o pai é uma angústia para o pai, porque nós vivemos num país em que nós não podemos nos dar ao luxo, né, de olhar para a nossa família e dizer assim, não, vou trabalhar bem menos e ficar com minha família, porque o pai, ele é o provedor. Então, ao mesmo tempo que nós provemos, nós temos que estar. E essa angústia para o pai ele é complicada, porque você olha para frente e diz, mas eu tenho que trabalhar também, porque minha família vai precisar de mim. Eu não posso deixar minha família na mão. Às vezes eu recebo uma reclamação em casa, né, que estou trabalhando demais, que fiquei muito tempo tal dia, que aconteceu urgência, mas são coisas da nossa profissão. Mas o olhar de sempre querer estar em casa, de sempre querer aproveitar aquele tempo com a família, este é o olhar que hoje predomina, né? E assim, antes eu até a questão do esporte eu trabalhava, né? Eu era ciclista, quer dizer, eu sou ciclista, mas eu pedalava muito, muito mesmo, para ir para ultramaratonas, etc. Pedalava 4 vezes por semana, muito tempo. Hoje em dia eu pedalo 2 vezes, e se eu pedalar uma terceira vez é de domingo, quando eles estão dormindo, antes da missa. Então, procuro otimizar esse tempo para que sobre mais tempo para minha família. E a questão de evangelizar, de estar em comunidade, a gente procura sempre levá-los junto. Então, no momento que a gente vai para a comunidade, no momento que a gente vai para a reunião de nossa célula de casais, em que a gente procura fazer alguma atividade religiosa, eles estão juntos. E eles já se integram,
se integram com os filhos dos nossos irmãos de comunidade. Hoje em dia eles têm uma afinidade extrema com essas crianças que são filhos de nossos irmãos de comunidade. E a partir desses filhos de nossos irmãos, nós também obtivemos graças de curas interiores de nossos filhos. Então, como nem sempre nós estivemos na caminhada com Deus, eles também tiveram uma parte da vida deles em que eu não queria que evangelizasse eles. Eu lamento muito, mas olho para trás e disse, rapaz, eu não queria evangelizar meus filhos. Eu queria que eles vivessem, aprendessem o que está no mundo material, né? Passassem no vestibular, aprendessem sobre a vida, mas achava que aprender sobre religião era supérfluo e até desnecessário. Mas hoje em dia nós corremos atrás do prejuízo, né? Levamos para a missa, minha menina já fez a primeira comunhão, assim que puder, Tulinho também já vai fazer a primeira comunhão, já serviu algumas vezes como coroinha. Então assim, hoje em dia nós vemos a Igreja Católica com muito amor. A Igreja Católica para nós é muito linda, ela tem que ser amada, protegida, e eu me impressiono assim, como alguém deixa de ir para a missa no domingo, né? Eu, como novo católico, eu olho e digo, meu Deus, como é linda a Eucaristia, como é lindo receber Jesus. E eu procuro, geralmente eu vou para a missa uns 3 vezes por semana, receber Jesus. Se pudesse, iria todo dia, mas no domingo é fora de série, você tem que ir, né? É uma obrigação mínima do católico. E receber Jesus na Eucaristia é um grande presente. Então, como uma pessoa vai recusar esse grande presente que está ali no seu dispor, e dizer, não, é desnecessário, eu vou ali para um churrasco que é melhor para mim? Isso aí é inconcebível, né? É verdade. E o Mauro, lá da cidade de Missão Velha, ele deseja feliz Dia dos Pais. Obrigado, Mauro. E se você for pai, parabéns também, viu, Mauro? Ou você pode também passar toda essa sua ideia de homenagear os pais para o seu querido pai, né? Não sei se está com você ou se já partiu, né, para a vida eterna. Eu fiquei curioso, doutor Tiago Leal, e o batismo? Já se batizou? Ah, sim. O batismo foi o seguinte, para eu casar, né, me casei com 30 anos, teria que se batizar. Isso. Então assim, eu me batizei sem fé, me batizei somente para cumprir uma regra que minha mulher gostaria de casar na igreja, então eu disse, tá bom, eu me batizo. Mesmo assim, minha tia Fátima, aquela que me levava quando era criança lá para a missa, ela está ouvindo a gente agora, ela é paciente do senhor, ela todo domingo ouve o seu programa. Ela me levava para mim. Fátima, de que bairro? Ela é aqui de Socorro. Socorro. Era aqui do Socorro, mas agora está ali na São José. Obrigado, viu, Fátima, pela audiência, viu? Muito obrigado. E aí ela foi ser minha madrinha, eu chamei para ela ser minha madrinha. E o meu sogro, Dr. Paulo Madeira, é meu padrinho. Então eu tenho um padrinho e uma madrinha de grande peso. Evangelizadores, mesmo. Isso, pessoas de Deus mesmo. De Deus. Então aí eu me batizei, mas não fui me dada a crisma. O padre, ele foi muito sensato. Ele olhou e disse, olha, esse cidadão aqui, ele não está pronto para receber a crisma. Porque geralmente quando você se batiza mais velho, você já recebe a crisma. Mas ele, nesse momento, ele disse, não vai receber a crisma. E hoje eu tenho a graça de estar fazendo a minha crisma junto à comunidade da Aliança de Misericórdia. A preparação, vou fazer minha confirmação agora no final do ano. Oh, maravilha, então, coisa boa. Então é um momento de aprendizado, um momento de estudo. Eu também me crismei adulto, eu e minha esposa. Eu era batizado, mas por algum motivo, talvez, não sei, problemas antigamente. Minha mãe era de igreja, meu pai nem tanto, embora se dizia cristão, mas não me
deram essa oportunidade da confirmação do batismo a crisma. Então, adulto, quer dizer, muitas pessoas que a gente conhece, nossos amigos, muitos não são crismados. Sim. Alguns não são batizados, mas muitos não são crismados. Pois é, a crisma é um sacramento muito, muito lindo e nesse momento ela vem para acrescentar mais conhecimento sobre a Igreja Católica. E quanto mais você conhece a Igreja Católica, mais você a ama, né? Então a gente não conhece aquilo que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Aqueles que, como dizia Padre Fulton Sheen, né? Ele dizia que lá nos Estados Unidos, na época que ele era o venerável Fulton Sheen, ele dizia que nem 100 pessoas não gostavam da Igreja Católica, porque as que achavam que não gostavam da Igreja Católica não gostavam de algo que elas estavam projetando, não exatamente da Igreja Católica. Então muita gente pensa que a Igreja Católica é uma coisa, mas não tem nada a ver. Realmente a Igreja é uma mãe, realmente é o corpo místico de todo esse do que Jesus deixou pra gente. Então, E o casamento teve alguma preparação para o matrimônio? Chamam sim. de curso de noivos, sim, né? tive. Teve sim, né? Lá no Crato. Nessa época era cético, então era sementes jogadas na tundra, né? Isso. Então, se foram cresceram mais à frente. Mas hoje eu agradeço a todos aqueles que se doaram, né? Nessa época do meu batizado, ia um catequista na minha casa, com muita vontade, e aquilo ali me intrigava, dizia, o que é que esse cara ganha com isso? Eu achava aquilo ali intrigante, né? Para quem vive no mundo materialista, sempre existe essa relação de troca. E eu dizia, o que é que esse cara ganha com isso? Hoje eu olho para ele com uma gratidão. Ele foi lá em Recife nessa época. Eu olho com uma gratidão muito grande dele ter se disposto de ir à minha casa, de querer conquistar o meu coração para Jesus Cristo, né? Querer salvar a minha alma. Eu queria hoje em dia, né, chegar para ele e dizer, olha, aquela pedra que você jogou lá atrás, ela reverberou e hoje é uma onda. Então eu tenho muita gratidão a todos aqueles que de alguma maneira fizeram parte da minha caminhada, né? E hoje fazem. Inclusive tem o meu diretor espiritual, Rômulo, não sei se o senhor conhece, anestesista. Ele é um grande amigo que na época da faculdade eu olhava para ele e dizia, rapaz, esse cara não vai pra festa, esse cara não sai com a gente pra barzinho, como é que pode? Esse cara devia aproveitar a vida. Hoje eu olho para trás e digo, como eu gostaria de ser ele, estar na posição dele na época da faculdade, de ser aquele cara que era um baluarte dos valores cristãos. E hoje nós somos grandes amigos, né? Grandes amigos mesmo, e ele me orienta para crescer mais nessa vida espiritual. Que maravilha, né? Você falou aí da igreja, a igreja realmente é uma mãe. A igreja ensina, a igreja conserva, a igreja reativa toda aquela primeira chama do amor que a gente tem, que vem de Deus, todo amor vem de Deus, né? E que a gente tem primeiro no batismo, muitos se batizam criança, depois alguns adolescentes, depois vem a confirmação, que é a crisma, e cada um dos 7 sacramentos, casamento, eucaristia, a penitência, né, depois da confissão, tudo isso é o amor de Deus, né? E nesse dia domingo, que é o Dia dos Pais, é o início da Semana da Família, vocação para a família. Assim como tem vocação religiosa para ser padre, para ser irmã, freira, tem a vocação para ser família. É uma vocação, é um chamado de Deus, né? E o fruto do amor de um homem, de uma mulher, são os filhos, presente de Deus. E a CNBB lançou essa oração do nascituro, muito bonita. É assim, a oração do nascituro. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida, bendito sejais, porque nos criaste por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam
da vida desde o início até o fim. Em vós mesmo vivemos e existimos, abençoai todos os que zelam pela vida humana e a promovem, abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Daí as pessoas e as famílias, o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. A oração do nascituro da CNBB nessa Semana da Família, porque a CNBB, que é representante da igreja no Brasil, sabe que a gente sofre agressões de diversas ordens, inclusive ordem política, governamental, de liberar, né, o aborto, de não ser crime você matar alguém, porque um bebê, ele não é só aquele que acabou de nascer, ele é bebê também no ventre da mamãe. Uma vez eu fui entrevistar um grande amigo nosso, não sei se foi seu professor, o Dr. Cícero de Barbalha. Não. Foi não? Mas conhece ele, né? Ele é uma referência, né? Referência. Pediatra, né? E como ele era ligado àquele órgão internacional, a Unicef, né? Sim. E a Unicef andou fazendo aí umas distribuições de preservativo, de anticoncepcionais, para controle de natalidade no mundo todo. Eu perguntei ao meu amigo Dr. Cícero, feto é criança ou não é criança? E ele respondeu, é criança sim. E por que a Unicef quer matar os fetos? Falta amor no coração, falta Deus no coração das pessoas. Exato. É criança, por que não deixar nascer? Eu estava vendo uma entrevista de um médico que trabalhava na clínica de abortos, e ele parou de trabalhar no momento que ele começou a monitorizar através do ultrassom os sons emitidos no momento do aborto, em que eles, com a tesoura, faziam a retirada da perninha, eles saíam estraçalhando a criança dentro do ventre da mãe, porque lá dentro pode tudo, né? Então, ele monitorizando, ele percebeu sons de dor. Então imagina só, você com a tesoura quebrando uma criança no meio e ela gritando, urrando de dor, mas só porque está no ventre da mãe, aquilo é permitido. É um absurdo. Assim, isso aí é uma barbaridade que no nosso mundo, né, vem sendo normalizada cada vez mais, por questões políticas, por questões ideológicas, por os meios justificando, os fins justificando os meios, né? Pra gente dizer assim, não, vamos construir uma sociedade mais justa, mais amorosa. E aí, que amor é esse a gente está procurando? Violência. É o amor do assassinato, em que o ser humano ele é um número, né? No fim, essas ideologias, elas colocam o ser humano como um número, como algo descartável. Um propósito maior é que deve ser servido. O homem, a mulher, ele é dispensável. Ele não é um filho único de Deus, conhecido pelo seu nome. Não. Ele é dispensável e que pode ser sacrificado pelo movimento. Exatamente. É uma tristeza que a gente não pode ser a favor, nem do aborto e nem da eutanásia, né? De descartar o ser humano só porque ele agora não produz mais para a sociedade. Que coisa triste. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais participação, testemunho do Dr. Tiago Leal, médico traumatologista e ortopedista. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero no Dia dos Pais. Parabéns, papai. Parabéns para você que foi realmente escolhido, né? Escolhido por Deus para ser pai. E você que é filho, reconheça, né?
a missão paternal tão importante. Essa semana que começa hoje é a Semana da Família. E a semana toda, a vocação familiar, ser pai, ser mãe, ser filho, ser família. Então vai ser muito debatida aqui na FM Padre Cícero. A semana inteira, os programas são todos nesse tema, nesse temário, Semana da Família. O Dr. Tiago Leal, ele é médico, ortopedista, traumatologista e veio também testemunhar a paternidade. Ele é pai de 2 crianças, né? Uma já é pré-adolescente, né? 10 aninhos, não é isso? 10 aninhos. A Clara, isso. E o Túlio tem 7 anos. 7 anos, Ele é casado com a doutora Virgínia e tem esses filhos e tem um testemunho de conversão muito bonito, que ele já fez aqui, já falou e vai continuar falando. Tudo que foi importante para tocar o coração daqueles que estão frios, né? E precisa voltar a ter aquele amor original, aquele amor do toque de Deus no coração que incendeia a nossa alma, né? Precisamos de novo, ou quem nunca teve essa experiência, ter a experiência da presença de Deus na nossa vida, que é muito importante, é fundamental para a nossa vida terrena e para toda a vida eterna, né? A gente dá sim para nosso Deus. E eu pergunto, quando o Dr. Tiago está vindo aqui na Rádio Padre Cícero pela primeira vez. Já participou 2 vezes do programa, mas foi de forma remota. Foi. Uma foi por causa da pandemia, não podia vir ninguém. E a outra foi umas férias que houve aqui do pessoal, né? Que estava sem ninguém no domingo, né? Aí nessa época eu fiz uma pergunta para você, Dr. Tiago, eu vou repetir. Uma pessoa que está sentindo dores nos joelhos, dores nas costas, dores nas pernas, enfim, está com muitas dores. Aí vai num clínico geral e o clínico geral ou não vai, né? Ou não vai no clínico geral. Já tem pessoas que já querem ir direto no especialista. Cada né? vez mais Porque se for para o clínico geral, ele pode até orientar direitinho, mas se a pessoa que já quer ir direito, quando que uma pessoa deve escolher o ortopedista ou escolher o reumatologista? O que é que você nos diz? Bem, muitas patologias elas são tratadas conjuntamente, o ortopedista e o reumatologista. As gonartroses, artrose de joelho, né? Mas aí a gente vai partir para as patologias sistêmicas, como lúpus, artrite reumatoide, gota. Essas patologias, muito preferencialmente, até a própria fibromialgia, né? A gente atende muito lá no consultório de ortopedia. Por quê? Porque o paciente ele pensa que aquilo ali é algo mecânico. É uma patologia puramente inflamatória, degenerativa, mas não. É uma patologia reumatológica que precisa dessa abordagem mais direcionada com o reumatologista. E nunca um ortopedista irá substituir o reumatologista, nem o contrário. O que acontece muitas vezes no Sistema Único de Saúde é que os reumatologistas eles são em menor número e acabam direcionando todas as patologias reumatológicas para o ortopedista, que por vezes faz um tratamento inicial, mas que para aprofundar realmente tem que ser com o reumatologista. E o contrário também, o reumatologista ele trata de diversas patologias também numa abordagem inicial, mas vamos dizer, para fazer uma operação, uma cirurgia de prótese total de joelho, uma reconstrução ligamentar, tudo isso ele tem que direcionar para o ortopedista. Então são 2 especialidades que vivem em harmonia, né? Nós dialogamos muito e essa interação é benigna para o paciente. Muito bem. Agora, você falou no início que, apesar de vocês trabalharem tanto, darem conta do recado lá no Hospital Regional do Cariri e também no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, a demanda é grande. Muitos acidentados,
muitos acidentes, principalmente de moto, mas outros acidentes também, às vezes até acidentes domésticos, né? Os idosos, eles têm mais propensão a fraturas devido à osteoporose, né? Enfim, o que fazer para ter menos acidente, principalmente os de moto? Qual o conselho que você dá aos motoqueiros, aos motoristas, aos ciclistas, você é ciclista, Sim. e as pessoas de uma forma geral para se acidentarem menos? Falou de ciclista, eu vou logo fazer um apelo. A gente que foi feita essa ciclovia aqui nessa região do Cariri, né? O senhor acredita que essa ciclovia piorou a vida do ciclista? Fez foi piorar. Piorou. Por quê? Porque a população acredita que todo ciclista deveria estar ali dentro. E teoricamente, sim. Mas você só pode fazer uso daquilo realmente que foi feito da forma correta. Essa ciclovia não é uma ciclovia que dê para o ciclista usar. Primeiramente, ela é uma ciclovia compartilhada, em que existem os pedestres, lá tem uma placa dizendo compartilhamento entre pedestres e ciclistas. Muito acidente acontece que 2 pedestres ficam no meio da ciclovia. Então a bicicleta ela imprime uma velocidade maior, às vezes difícil de controlar. Esse acidente pode projetar uma pessoa para a pista de alta velocidade, né, que é a ciclovia no meio da pista. Então é uma ciclovia muito perigosa. E nós que andamos, vamos dizer, que praticamos o desporto, do ciclismo, não é um ciclismo de deslocamento, é um ciclismo esportivo, em que às vezes a gente imprime uma velocidade de 40, 50 km por hora. Não dá para ficar ali no meio. Mas a população não entende isso. Então eles passam tirando fino, passam perto dos ciclistas diversas vezes, né? Quase sempre a gente ouve alguma coisa, mandando ir para a ciclovia, buzina. Uma vez um caminhão ônibus parou atrás de mim, buzinou até acabar a buzina dele. Assim, isso nos deixa tristes, porque é uma atividade física. Nós temos consciência disso, mas a população não tem. E até um certo dia, um tempo atrás, uma referência de ciclismo aqui no Cariri, o Manelzinho fibra de carbono, indo pro Jardim. Um carro veio na contramão e ceifou a sua vida. Era uma D20, um país embriagado, ceifou a sua vida lá no Jardim. Então, a primeira coisa é não dirigir embriagado, né? Embriagado, o álcool, com certeza, não pode. Mas, ao mesmo tempo, com o volume de carros e o trânsito, né? O volume de trânsito vai aumentando na nossa região e o volume de motos também, proporcionalmente, nós temos as motos indo por todos os lados, né? Indo pelo meio, por um lado, pela esquerda, pela direita. O motorista, se ele for desviar de um buraco, talvez ele possa derrubar um motoqueiro que está ali do lado. Quem tem razão? Ninguém. Assim, às vezes fica aquela história da razão, né? Mas, infelizmente, quem acaba indo pro hospital é o motoqueiro. Então, ele tem que ter consciência de ter uma direção defensiva, proteger a sua vida, amar mais a sua vida, né? Então, é isso. O motoqueiro tem que se precaver mais, né? Não somente o que ele tem direito, mas ele tem que pensar no que pode acontecer com ele, as responsabilidades que ele tem em casa, a sua família esperando em casa. Não tem como ele se basear somente nisso. Realmente tem que andar no trânsito como se fosse um carro, realmente, ocupando a vaga de um carro e indo da forma mais tranquila possível ao seu destino. Outra coisa que chamou muita atenção foi esse acidente de um jovem, né, de um homem, o Regilânio, numa academia, né? Sim. Que comoveu aconteceu, o país, né? Comoveu muito. Ele foi para o Hospital Santo Antônio, que é um hospital referência em neurocirurgia, né? E
fez uma cirurgia, já está em processo de recuperação, ainda não tem os movimentos, né, membros inferiores. O que chamou a atenção foi a questão da campanha, né? Campanha, tudo bem, todo mundo faz campanha para tudo, mas eu digo assim, eu queria saber se o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele faz esse tipo de cirurgias de traumas, de acidentes, ele está preparado para isso? Ou depende, muitas vezes tem que mandar para uma capital, ou se faz tudo aqui, e se faz tudo completo ou mais ou menos, talvez tenha alguma coisa que só tenha particular e não pelo SUS. Como está esse atendimento dos traumatizados pelo SUS aqui no nosso Cariri, onde você trabalha mesmo, bem, regional e São Vicente? Esse trauma inicial, né, esse atendimento inicial ao trauma, ele é contemplado inteiramente aqui na região do Cariri. Algumas questões, claramente, uma abordagem secundária, sim, tem algumas questões que são feitas somente a nível de capital ou até a nível de sudeste. Mas, de uma forma geral, nós contemplamos a maioria das lesões aqui. Quem aqui assume essa parte da abordagem da cirurgia de coluna é o neurocirurgião. O neurocirurgião é quem domina essa área. E, assim, o que me chama a atenção nesse caso foi a solidariedade junto a esse paciente, que claramente é uma pessoa um autônomo, Uber, pai de família, 40 e poucos anos, 41, 43 anos, que tem 3 filhos e comoveu o país. E eles fizeram uma vaquinha virtual. Em 5 horas, eles atingiram a meta de 120 mil. Mas hoje em dia, eles já estão tendo uma margem maior, que ele vai ter que ter ele é Uber, se Deus quiser ele voltará a ser Uber, porque ele vai conseguir adaptar o carro dele para fazer essa atividade, ou não, ou fazer outra atividade em que ele se adapte melhor, e com a ajuda ele consiga realmente prover como pai, né? Porque ele como pai, ele tem essa responsabilidade. Nós como pai olhamos para ele, nos comovemos, dizendo como esse homem vai prover para sua família. E Deus, através do coração das pessoas, proveu essa assistência para ele. Foi muito bonito. Sem dúvida. Mas o meu questionamento é o seguinte: vamos imaginar que o caso parecido com o dele não causa uma comoção popular. O dele causou, claro. Exato. Todo mundo se solidariou, teve solidariedade por ele. Mas se não causar uma comoção e não conseguir essa arrecadação, o SUS cobre esses tipos de acidentes geralmente, não é isso? Bem, tudo depende, né? Tudo depende. Essa questão legal de afastamento, né? É mais o paciente que está contribuindo pelo INSS, mas existem as exceções, né, a nível mais judicial. No caso da abordagem cirúrgica, no caso dele não tinha o que ser feito nem aqui nem em qualquer outro lugar. Foi uma lesão medular total baixa e que gerou a perda de movimentos membros inferiores e que realmente não tinha novas abordagens cirúrgicas a serem feitas. Infelizmente a questão da arrecadação foi mais a nível de assistência mesmo, para adaptação e contenção de danos mesmo. Entendi sim. Mas é confortante saber que hospitais como o Hospital Regional do Cariri, como o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital Santo Antônio, o Hospital São Camilo, eles geralmente estão preparados para esses casos e de uma forma, a princípio, totalmente gratuita, né? Sim, pelo SUS, sim, é isso? Com certeza. Isso é muito bom saber disso. Né? Porque às vezes a gente fica pensando numa situação dessa, ter que fazer, como foi feito nessa vaquinha, e nem sempre, porque são tantos os traumatizados de moto, que nem sempre vai causar uma comoção. Exatamente. Não é? Mas acaba banalizando realmente. Não é? Então, graças a Deus que existe esse tratamento. Eu peguei uma pessoa muito querida com um quadro de abdômen agudo,
que o mais comum é a apendicite, né? Exato. E meu trabalho foi convencer essa pessoa, depois do diagnóstico que a gente fez, a ir para o Hospital Regional de Cariri. Sim. A pessoa tem um certo preconceito com o Hospital Regional de Cariri. Aí eu disse para a pessoa que eu digo na minha casa que se eu tiver um problema sério, se eu tiver... Leve para lá, né? Não é, se eu tiver embolando a língua, entronchando a boca, Exato. me leve para lá, porque é o melhor atendimento. Se essa pessoa fosse fazer a tomografia computadorizada para confirmar o exame clínico e a ultrassom que deu sugestivo, né, de apendicite, fosse fazer particular, ela demoraria mais para conseguir o exame do que no hospital regional. Por muitas vezes a população tem esse preconceito em relação ao hospital regional, porque o hospital, né, tem gente que diz, é um matadouro. Olha, você vai, lá só vão as coisas mais graves, né? Então, consequentemente, algumas pessoas realmente iriam morrer, independente de para onde fossem, né? Então, morre porque realmente lá atende muita coisa grave. Mas a gente lá salva muita vida, com profissionais altamente qualificados e, assim, que estão compromissados. Tem um aparato, né, de exame de imagem, exame de tomografia, exame de ressonância, ultrassom, 24 horas. Isso aqui não, eu desconheço algum lugar aqui no Cariri que tenha essa gama de exames de imagem para serem feitos, exames laboratoriais nem se fala, os recursos em termos profissionais, né, da gama de profissionais que pode ser solicitada para ser visto aquele paciente, um centro cirúrgico que funciona muito bem. Então, se realmente eu digo igual ao Dr. Péricles, se por acaso eu de bicicleta, algum carro me abarroar, me leve para o Hospital Regional do Cariri, porque lá é que vai ser a melhor abordagem e a chance de salvar a vida vai ser muito maior. Muito bem, Dr. Tiago Leal, eu quero lhe agradecer, como quero agradecer também o Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, todo domingo. Eu agradeço demais sua disponibilidade. Eu sei que você é funcionário da rádio, mas sei também que é disponibilidade sua de chegar cedo, de ficar aqui, né? E isso eu agradeço demais. E agradeço a você, ouvintes, que é a razão de ser do nosso programa. Dr. Tiago Leal, Deus é muito bom. Deus, ele tem o tempo dele para tudo. Ele toca o coração das pessoas de uma forma que ele quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer, e é uma coisa assim para sempre, porque Deus é fiel. Muito obrigado por ter dado sim a Deus e ser esse testemunho vivo do amor dele no meio médico, que tem muita gente que não crê, infelizmente. Mas tem muita gente que crê aquele crer bem frio, que não aprofunda e que não experimenta esse amor maravilhoso de Deus. Então eu agradeço a você, não é só porque você veio, não. É por você ser um testemunho vivo do amor de Deus. Amém. Dr. Péricles, nesse momento, está aqui com o senhor, falando no Dia dos Pais, conciliação com meu Pai do céu, né? De encher o coração, porque eu até estava dizendo à minha mulher, rapaz, se fosse para eu falar de mim, talvez eu tivesse recusado. Via o Dia dos Pais. Mas para falar de Deus, eu tenho um propósito de dizer sempre sim. E essa reconciliação de encontrar meu Pai e saber que Ele está comigo e ver a ação dele na minha vida cotidianamente é maravilhoso. E é uma gratidão que não cabe no peito. Então, eu agradeço ao Senhor por ter me chamado, por também ter essa fé, ser esse baluarte da fé, principalmente no meio médico, né? Eu tenho essa referência. O Senhor também tem essa pedrinha, né? Aquelas pessoas vão jogando uma pedrinha até que vira o balde. O Senhor foi das pessoas que olhava assim e dizia, olha aí, ele tem fé. É interessante, até queria para mim. Não tenho, mas eu admirava. E hoje eu olho aqui para o Senhor, estou aqui, compartilhando a nossa fé, a nossa vontade de que as pessoas encontrem, né? Encontrem, reavivem
mantenham esse fogo no seu coração. É isso, pessoal. Eu realmente peço a todos que conheçam mais a sua igreja, estudem. A gente tem que estudar muito. É muita coisa para ler, muita coisa para ver. A Igreja Católica é riquíssima e tem muito a ser conhecido. Então conheçam a sua igreja, certo? E estejam presentes, minimamente aos domingos, mas procurem a Eucaristia diariamente. Um grande abraço, fique com Deus. Maravilha, Dr. Tiago Leal, médico ortopedista, traumatologista, cristão, pai e esposo. Que maravilha, né? Foi realmente um presente de Deus para nós nesse Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. Vocês vão ficar agora com a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero, e se ele permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Um assunto muito importante. Hoje está com uma psicóloga e uma assistente social sobre a violência absurda contra a mulher, né? Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso próximo domingo, se Deus permitir. Um abraço para todos.